Vou usar alguns minutos aqui para transmitir algo que Deus colocou em meu coração para essa noite, que de certa forma vai ser como uma luz que ilumina o nosso caminho para esse próximo tempo. Estamos prestes a romper, como eu disse, não só um novo ano, mas uma década, virar o calendário, e 2020 vem com muitos desafios, mas mais do que isso, com muitas promessas. Eu quero ler um texto, ele é relativamente longo, mas importante, Josué capítulo 3, vamos ler do versículo 2 ao 5, depois do 14 ao 17. Se você está conosco nessa noite, pela primeira vez, nunca esteve, é um convidado, ou veio, você é muito bem-vindo. Nós somos uma família grande, é muita gente, mas é uma família. E nós ficaríamos muito felizes de que você fizesse parte dela. Nosso coração está aberto para você. Queremos que você se sinta em casa. Josué, capítulo 3, versículo 2 em diante, vamos ler, está aqui na tela. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 4, o seguinte, os primeiros versículos. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio
de Moisés ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Diga aleluia. Fala, esse é o meu Deusão. Queridos, nós estamos prestes a fazer uma travessia. Como eu falei, não se trata apenas de virar a folhinha, não se trata apenas de entrar no novo ano, é uma nova década. Eu sei que há controvérsias, né? Os que são mais literais vão dizer que a década vai começar no final do ano que vem. Mas estamos, de fato, numa virada importante. E o que nós temos ouvido do Senhor nesses dias é que nos posicionemos para coisas maravilhosas. Mais uma vez, a minha missão aqui não é somente estimular você com palavras de ânimo humanas. Minha missão, nesse último domingo do ano, é transmitir algo que está no coração de Deus. E que Ele espera que todos nós, os que o servimos, possamos acessar pela fé. Nós não somos um povo natural, nós não somos uma religião. Nós não somos simplesmente uma instituição chamada Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. Nós somos o sacerdócio real de Deus nessa terra, nós somos uma nação profética, nós somos filhos e filhas chamados pelo Pai para viver uma vida sobrenatural e manifestar o seu reino, de tal maneira que não apenas as nossas vidas sejam direcionadas para a eternidade, mas que as nossas vidas se tornem um argumento para que a nossa geração, aqueles que estão aí fora, ainda em trevas, perdidos, presos no pecado, na ignorância, na idolatria, saibam através de nós, da nossa palavra e do nosso testemunho, de que há um Deus vivo e verdadeiro e que pode mudar a vida deles. Nós chamamos essa noite de Noite das Luzes porque já há muitos anos nós repetimos um gesto profético que é acender luzes no meio da escuridão. Porque essa é a nossa missão. E a nossa missão precisa ser renovada diante de Deus de tempos em tempos. Mas eu quero tomar aqui essa passagem bíblica para pedir que você se posicione. Deus já começou a fazer algo maravilhoso na vida daqueles que o amam. Há uma dispensação profética sobre nós. O Senhor já vem nos falando isso há algumas semanas. Tivemos essa semana um tempo de jejum e oração com boa parte da igreja. Aliás, fiquei muito feliz pela participação da igreja em 3 dias de jejum aqui. E o Senhor só consolidou as coisas que Ele já vinha falando ao coração dos profetas dessa casa, nos levando a erguer os olhos e olhar para o horizonte, não esperando crise, não esperando dificuldade, não esperando que os inimigos se oponham a nós e nos impeçam de passar, mas que nós olhemos para frente esperando coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu estou exercitando o meu coração em fé para pisar na terra da promessa. Amém? Esse texto que lemos, eu ainda pulei alguns detalhes, é a narrativa da travessia do povo de Israel. A maioria de vocês conhece a história. Eles que por 40 anos haviam peregrinado no deserto, eram um povo, estavam debaixo da direção do Senhor, mas não tinham a sua própria terra, tinham a promessa. E aqui nós lemos a narrativa de quando finalmente eles puderam entrar nesse novo nível de conquista. Quando o Senhor disse, chegou o tempo. E olha, igreja, quando Deus diz, chegou o tempo, coisas sobrenaturais vão acontecer. Não que até aqui não tragamos em nossas vidas o testemunho de muita vitória que o Senhor nos deu. A minha vida e a sua vida estão marcadas por milagres da misericórdia do Senhor. Mas agora nós vamos entrar num outro tempo. Agora nós não vamos lutar pela sobrevivência, nós vamos conquistar aquilo que é nosso, e nós vamos viver debaixo de uma autoridade de Deus que nós não podíamos viver sem estar na nossa terra. Aqueles que tiverem fé
para agarrar essa promessa. E a fé não é apenas uma crença no coração, a fé é uma disposição de caminhar numa direção. Certamente vão viver nesse próximo ano e nos próximos 10 anos da sua vida uma experiência sobrenatural, de surpresas celestiais, de coisas que não têm a ver com o que nós possamos fazer na força do braço, na nossa capacidade humana, mas de coisas que Deus vai fazer e apenas vai colocar no nosso caminho para que nós possamos tomar posse delas. Então nós estamos numa travessia. Israel estava diante do Jordão. Um tempo desafiador, porque era exatamente o tempo da cheia. O Jordão estava transbordando, como lemos aqui, em suas ribanceiras. As águas eram volumosas e eles precisavam atravessar aquele rio. E não atravessariam, assim como nós, de uma maneira natural. Teriam que crer, teriam que fazer o que Deus estava pedindo para ver o poder de Deus abrir o caminho. E eu quero profetizar sobre a sua vida aqui, sobre a sua vida aí no telão, sobre a sua vida que me acompanha pela internet. O Espírito do Senhor está pronto para abrir um caminho diante de você, no meio das águas revoltas dessa vida. Ele está pronto para fazê-lo. Agora, nós também estamos aqui nessa travessia. É um tempo de virar uma página, de fechar um capítulo e abrir um outro capítulo na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus, na nossa intimidade, no nosso ministério, na sua família. Um novo capítulo. Por favor, se esqueça das coisas que foram até aqui, porque Deus está falando de coisas novas. Amém? O Senhor, antes que esse povo pudesse entrar em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10, há uma palavra que é tão estimulante que eu gostaria de tomá-la para mim nessa noite. Quem sabe você pode fazer isso também. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 a 12. Porque a terra que passais a possuir, pense no ano de 2020, 2021, 2022. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. O que o Senhor estava dizendo a esse povo é: não se lembrem das coisas que já foram. Quando vocês colhiam apenas daquilo que plantavam e regavam, porque agora quem vai regar as sementes que vocês vão plantar é o próprio Deus. E haverá bênção sobre vocês de janeiro a dezembro, desde o princípio até o final do ano. E à medida que a palavra profética entrava no coração desse povo, eles iam se enchendo de fé, e finalmente chega esse momento precioso, quando Deus abre as águas do Jordão. Foi diferente porque 40 anos antes o Senhor também havia aberto as águas à primeira geração desse povo que saiu do Egito, mas foi no mar, e as águas do mar se dividiram. Dessa vez Deus resolveu fazer diferente, porque Deus é um Deus que gosta de fazer coisas diferentes. Fala para o seu vizinho: não se assuste com o diferente que ele vai fazer na sua vida. Fala para ele, não ponha Deus na sua caixinha. Não ache que você já desvendou todos os mistérios da mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode ser o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então ele resolveu fazer diferente. E dessa vez ele bloqueou as águas. O próprio Deus fez uma barragem, e as águas que desciam do norte para o sul de Israel, do Rio Jordão, foram barradas pelo Senhor.
como uma grande represa, e elas não conseguiam passar, e foram alargando o leito do rio. E o restante do rio secou, até que o povo de Israel passasse, e ali começasse a viver um capítulo muito diferente de suas vidas. Porque não seria mais um capítulo de subsistência, seria um capítulo de consolidação. Antes eles eram um povo, mas não eram uma nação, porque uma nação sem terra não é uma nação. Agora eles teriam a sua própria terra. E sabe, irmãos, nesse relato há muitas mensagens proféticas que eu poderia pensar aqui para nos edificar. Mas eu quero tomar apenas algumas nessa noite, que o Espírito me iluminou de uma forma especial para compartilhar com vocês. Sobre as posturas que nós precisamos ter para que esse novo tempo, para que essa travessia, para que essa conquista não seja só a pregação de um pastor, a qual você gostou de ouvir, mas não acessou, não viveu. É preciso que você responda. É preciso que você creia, é preciso que você se posicione. Deus sempre faz as coisas de maneiras novas, mas sob os mesmos princípios. Os princípios de Deus não mudam. Por isso ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E há algumas coisas aqui que eu gostaria de rapidamente desafiar o seu coração a fazer. A primeira delas é priorizar a presença de Deus. Diga, eu preciso. Todo mundo bem forte. Eu preciso. Para viver num outro patamar. Para entrar num tempo de conquistas extraordinárias. Eu preciso priorizar a presença de Deus. Em Josué 3, 3 e 4 nós lemos, ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os levitas sacerdotes que a levam, partireis também vós do lugar e a seguireis. Nós sabemos que a arca da aliança era um móvel que representava a presença de Deus no meio do seu povo. É um símbolo do Antigo Testamento. A presença de Deus estava na arca. A arca tinha uma parte que se chamava o propiciatório, que quer dizer, Deus é propício para comigo, Deus tem o seu coração aberto para me abençoar. Nesse lugar Ele me aceita, por causa do sangue, o sangue do Cordeiro. Então, a primeira instrução, talvez a mais básica, a mais importante, era essa, vocês precisam seguir a arca. Vocês precisam seguir a presença de Deus. Vocês não podem fazer essa conquista sozinhos. Não é um projeto autônomo. Não é algo que se possa fazer na força da carne. Não é sobre a sua capacidade, os seus estudos, quanto dinheiro tem na sua conta bancária para realizar sonhos. Não é sobre isso. É sobre valorizar a presença de Deus. E mais uma vez eu quero pedir que os pais cuidem dos filhos. É sobre valorizar a presença de Deus. É sobre buscar ao Senhor antes de qualquer coisa. Porque é perigoso quando nós ouvimos uma palavra sobre conquistas, sobre sonhos, sobre desejos realizados, nós achamos que Deus vai viver em função da nossa vida. Na verdade, nós nos alinhamos com a vontade perfeita do Senhor. E eu posso garantir para você que a vontade de Deus é melhor que a sua, para você mesmo. Amém? Então buscar a Deus, colocar a arca da aliança diante de nós, não móvel, isso é um símbolo. Agora nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que está disponível e que se nós cultivarmos a sua presença, nós viveremos a partir de dentro de nós uma vida sobrenatural. Então preste atenção, não é sobre o que nós vamos fazer, mas sobre o que Ele fará se nós entendermos esse momento. Deixe o Senhor lhe guiar. Deixe o Senhor ir adiante de você. Aliás, havia uma
orientação, não se aproximem tanto, porque vocês precisam entender o caminho pelo qual vocês vão passar é um caminho desconhecido. Deus quer fazer novidades na sua vida, e justamente porque você nunca viveu essas experiências, você precisa permitir que aquele que sempre conhece o caminho, que ele vá adiante de você. No Salmo 89, versículo 15, está escrito: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: vamos andar na luz da presença do Senhor. Não vamos andar em trevas, não vamos esperar da mega sena, não vamos apostar na sorte, não vamos dar assim, sabe, com os burros na água, como tantas vezes nós damos, quando resolvemos andar segundo o nosso próprio coração. Não, esqueça isso, vamos andar na luz da sua presença, e nós seremos esse povo que conhece os vivas de júbilo. Aleluia! No Salmo 27, versículos 1 e 4, diz: o Senhor é a minha luz. Uau! O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Amados, não é que não encontraremos inimigos nessa nova fase, não é que não encontraremos dificuldades. Aliás, alguns dos milagres que Deus vai fazer é justamente para sobrepujar os seus inimigos. Mas se o Senhor é a nossa luz, se Ele vai adiante de nós, se a sua presença, se nós investimos na intimidade com Ele, se nós ouvimos a sua voz, se nós esperamos que Ele determine o tempo e o modo, se nós não nos apressamos, porque muitas vezes nós queremos passar à frente de Deus, nós podemos ter certeza de que Ele nos dará a vitória. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? No versículo 4, Davi diz: uma coisa, diga uma coisa, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meu querido, eu sei que muitos de vocês colocaram várias coisas naquele envelope, como sonhos, como desejos, como projetos, no seu envelope de ofertas. E aliás, se você não se preparou para nessa noite deixar no altar de Deus um sinal de fé, como uma oferta pelos seus sonhos para o próximo ano, se você não estava pronto para isso, leve esse envelope para casa, ore ao Senhor e durante a semana das primícias traga essa oferta, se você não trouxe nessa noite. Mas sabe, você pode colocar a lista das coisas que você sonha, deseja e projeta. Deus tem prazer nisso, se elas estão alinhadas com o reino dele. Mas você precisa entender que há uma coisa que é mais importante do que todas elas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Buscar a Deus, priorizar a presença. Vamos fazer isso? Família linda, vamos fazer isso? Nós entramos em 2019 ouvindo: contemplai-o e sereis iluminados. E muitos de nós vivemos um ano de revelação de Deus, porque investimos na oração. Essa igreja cresceu em oração, muitos irmãos passaram a ser gente de oração, gente que não era antes. E tenho certeza que estão desfrutando de muitos resultados colaterais em suas vidas. Continuemos buscando ao Senhor como prioridade de tudo. Em segundo lugar, nós precisamos ativar a fé para o extraordinário. Como eu preguei há 2 ou 3 domingos atrás aqui, quando Deus disse profeticamente: eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Eu vou abrir rios no deserto, eu vou abrir caminhos no lugar ermo. Pois bem, é nesse tempo que estamos entrando, e a nossa resposta à promessa, à profecia, precisa ser um coração que crê e já se prepara. Eu quero que você guarde
a imagem do surfista que eu desenhei algumas semanas atrás aqui. O surfista que está esperando a sua onda. A sua onda já começou. Talvez você não a veja ainda no horizonte, quem sabe, distraído, você a perca, porque ela já começou. A onda não começa quando ela desponta, sabe, na superfície do mar. A onda começa lá no fundo. A sua onda, igreja, já começou. Ela está vindo e você precisa se posicionar, porque quando ela finalmente aparecer, Deus vai fazer você viver coisas que você nunca imaginou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração aquilo que Ele tem preparado para você e sua casa. Mas posicione-se. A ordem, em Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repita comigo: santificai-vos. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Percebe que a fé tem que se antecipar? Percebe que a fé precisa agir antes de ver o sinal de Deus? A fé precisa responder à palavra. Josué está dizendo ao povo: santifiquem-se, separem-se, consagrem-se, preparem-se, porque amanhã Deus vai fazer algo que vocês nunca viram. Então, uma coisa é consequência da outra. Deus envia a palavra, nós acatamos a palavra e nos posicionamos, pegamos a prancha e ficamos atentos. E o Senhor faz o que nós não podemos fazer, porque nenhum de nós aqui pode gerar uma onda, mas qualquer um de nós em fé pode surfar numa onda gigante do Espírito Santo. Será que você pode se preparar para um tempo assim? Ou você está baseando o seu futuro nas ameaças de dispensa que há no seu emprego? No diagnóstico médico que determinou uma enfermidade incurável na sua vida ou na sua família, e você está se preparando para um futuro sombrio? Ou para um futuro baseado naquilo que você viveu os últimos anos? Mais ou menos. Sim, uma bênção aqui, outra ali. Não é sobre isso, meus irmãos. Não é sobre sobreviver no deserto. É sobre conquistar uma terra que mana leite e mel. Prepare-se. Prepare-se. Uau. Aqueles que estão pegando no seu espírito, eles sabem que isso não é um discurso. Eles sabem que quando Deus fala, então já aconteceu. Meu amado, o tempo não existe para Deus, o tempo é para nós. Tudo o que está na nossa expectativa diante de Deus já existe. Está feito. A Bíblia fala de boas obras que de antemão Ele prepara. Coisas que Ele prepara de antemão para que nós andemos nelas. E qual é a nossa parte? Nos preparar para andar. Carlinhos, na abertura desse culto, pastor Carlinhos, citou um versículo que tem a ver com o que Deus quer fazer nesse tempo. Sobre nós darmos ouvidos aos profetas. Já eu vou ler esse versículo. Um dia Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, talvez Deus vai ter que afastar certas coisas e certas pessoas da sua vida, talvez você vai ter que renunciar a certos hábitos, a certos relacionamentos que prendem você a um capítulo que já foi. Esteja atento à voz de Deus, não leve pesos para o próximo capítulo. Se Deus lhe pediu alguma coisa, entregue. Amém?
Porque você nunca vai ficar mais pobre quando entrega algo que Deus está lhe pedindo. Porque Deus não lhe pede nada que não sejam sementes. E as sementes que você entrega voltarão como frutos abundantes na sua vida. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás. Para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, você precisa ver. Se você não enxerga, você não conquista. Toda a terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O seu exercício todos os dias na presença de Deus, à luz da presença de Deus, sob a unção do Espírito Santo, é ler a palavra, e crer na palavra, e enxergar pela palavra, o seu casamento restaurado, a sua família levantada como um modelo para essa geração, os seus filhos servindo a Deus com paixão nesse altar, a sua parentela se curvando diante do senhorio de Cristo. Você perdeu pelo menos umas 4 oportunidades de dizer: eu recebo, amém. Que pelo menos você, a partir de hoje, comece a se posicionar para essas coisas. Enxerga! Enxerga desde onde você está. É um exercício de fé. A terceira postura tão importante para nós vivermos esse tempo maravilhoso de Deus é nos submeter a uma liderança fiel. Deus não tem projetos autônomos. Ouça, Deus não tem projetos para a autonomia de nenhum de nós. Deus é um Deus plural. Eu quero que você entenda isso. Eu sinto o Espírito Santo tão forte nesse lugar. Deus é um Deus plural. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Esse caráter de Deus foi transferido para a igreja. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um exército. Em todas essas perspectivas, nós precisamos ser guiados, liderados. Se há uma coisa que Satanás tem feito e fará, é tentar desprender você, levar você a acreditar que você pode conquistar alguma coisa sozinho, sem se submeter a ninguém, sem se espelhar em ninguém, sem honrar o legado de ninguém. Você vai se dar muito mal. Não é uma ameaça, é uma advertência de amor, porque o caminho de Deus é perfeito, e o caminho de Deus nos manda seguir aqueles que Ele nos levantou para nos guiar. Não tem a ver com substituir o seu sacerdócio. Você é um sacerdote, todos somos sacerdotes. Somos uma nação sacerdotal, todos temos acesso à presença de Deus. Não tem a ver com substituir o Senhor, não tem a ver com ídolos. Tem a ver com modelos. Tem a ver com referência. Tem a ver com homens e mulheres que andam antes de você, entesourando, abrindo caminho para que você viva o melhor dessa terra. E, meus queridos, Deus tem abençoado essa comunidade com uma liderança fiel, com pastores fiéis, com homens e mulheres íntegros, comprometidos com o altar, com uma vida exposta ao longo de mais de 3 décadas de serviço. Essa igreja tem cerca de 33 anos. Deus já abençoou você. Não despreze isso. Mais do que reconhecer, siga. Essa era a ordem. Josué 3,14, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando sacerdotes à arca da aliança, aqueles que trazem a arca da aliança sobre os ombros, levando diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés, os pés dos líderes, se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Porém os sacerdotes, versículo 17, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Ouça, você vai sair na frente
se considerar que homens e mulheres fiéis molharam os pés e exerceram fé para que você passe a pés enxutos. Seja fiel aos seus líderes. E mais do que aos seus líderes, a palavra que eles têm, ao modelo que eles têm, a arca que eles conduzem, ao exemplo que eles são de fé. Fé em todos os níveis, fé para avançar, fé para crer no sobrenatural, fé para permanecer fiel contra esse mundo que nos agride todos os dias. Siga os seus líderes. Tenha, se eu posso usar essa palavra, orgulho, ou tenha prazer de dizer: eu sou ovelha que tem pastor. E os meus pastores andam com a arca. E na medida do que se pode confiar num homem, porque não se pode confiar num homem como se confia em Deus, mas na medida do que se pode confiar num homem, eu posso confiar nos meus líderes, porque eles têm uma aliança séria com o Senhor. Amados, que abençoados somos os que têm referência para seguir. E aqui eu cito o versículo que já foi citado pelo Carlinhos, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, especialmente as últimas palavras desse versículo. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Repita comigo: crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. São duas coisas na ordem correta. Creia primeiro em Deus, é Ele que te dá a segurança. Mas creia nos seus profetas, creia na vida que eles estão vivendo diante de vocês e creia na palavra que eles estão trazendo, porque isso fará vocês prosperarem de uma maneira milagrosa nessa terra. E por fim, queridos, eu quero falar de uma última postura aqui, que não é para um momento. Aliás, nenhuma delas é. E essa vem com um peso muito grande para os nossos próximos anos. Eu estou organizando a minha vida. Completei anteontem, numa festa maravilhosa aqui, de muita abundância, 54 anos de idade. Comemorei com os irmãos, todos foram convidados, não é verdade? E nós comemoramos juntos aqui, jejuando e buscando ao Senhor. Foi maravilhoso. E aos 54 anos eu estou organizando toda a minha vida com uma prioridade: preparar espaço para a nova geração. Entesourar riquezas para a próxima geração, que construirá uma casa de Deus tão maravilhosa. Foi isso que Deus mandou Josué fazer. Eu não vou ler o texto todo de novo, está aí os versículos 4, 5, 6, 7. Quando ele chamou 12 homens, um de cada tribo, líderes também, e mandou que enquanto as águas do Jordão estavam bloqueadas pelo poder de Deus, que eles escolhessem ali, do leito do Jordão, pedras que não poderiam ser recolhidas por ninguém, porque estavam no fundo do rio. Mas por um milagre elas estavam expostas. E Deus disse: peguem 12 pedras, e essas pedras devem ser levadas para o acampamento. Elas serão um memorial. Devem ter sido organizadas umas sobre as outras, numa forma de altar. E o propósito, disse o Senhor, era para que as próximas gerações, para que os filhos de vocês e os filhos dos filhos, saibam do que eu estou fazendo agora, e honrem o que eu estou fazendo agora, e deem vazão e continuem a história do que eu estou fazendo agora. Meus irmãos, Deus está, e você vai ouvir isso várias vezes durante esse ano, Deus está nos chamando a fazer uma conexão entre as gerações. Diga: de geração
em geração. A igreja precisa ter uma visão de geração em geração. O reino de Deus se estabelece de geração em geração. Não se trata apenas de nós conquistarmos o nosso espaço, vivermos uma vida abençoada, termos milagres para contar a partir do que Deus fez em nós. Se isso não puder ser transferido, se isso não for a base, o alicerce para os nossos filhos, naturais e espirituais, então o plano de Deus não se cumprirá, porque Deus não pensou em nós como ponto final. Deus pensou em cada um de nós como continuidade. Você precisa se comprometer. Se você é alguém maduro, se você é pai de família, se você é alguém que na fé já estabeleceu raízes profundas, já serve a Deus há tanto tempo, já é um líder na casa de Deus, você é uma geração importantíssima. A firmeza da igreja está em você, a firmeza da família está em você, ou pelo menos deveria estar. A maturidade, a experiência, o conhecimento de Deus está em você. Mas há uma geração que vem depois de nós e que irá adiante de nós. Mas ela não irá a partir da sua própria capacidade. Essa geração conquistará mais do que a nossa, eu digo aos pais, porque vai se postar, vai se fixar e vai tomar impulso a partir do lugar que nós construímos. Por isso é preciso que memoriais sejam feitos todos os dias, nas nossas casas, nos nossos discipulados, nos nossos relacionamentos. Precisa haver uma aliança entre os pais e os filhos. Uma aliança nunca é unilateral. É uma aliança dos pais viverem pelos filhos. Uma aliança dos pais serem um modelo para os filhos. Uma aliança dos pais terem como grande projeto se realizarem nos filhos. Está dando para entender? Eu estou falando sobre família e eu estou falando sobre igreja. Mas também implica em uma nova geração que é forte, que é vigorosa, que é entusiasmada. Estou falando desses meninos que estão aí, estou falando das crianças, dos adolescentes, dos jovens, estou falando dos meus filhos naturais. Eles são fortes, vigorosos, apaixonados. Mas eles precisam honrar o legado que os que pisaram nas águas antes lhes deixaram. De geração em geração. No Salmo 78, versículos 3 a 7, olha o que está escrito. Que isso seja uma declaração, que isso seja um compromisso assumido nessa noite e a partir daqui, se não foi assumido por você ainda. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Diga comigo, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. De novo, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Eu honro a geração que me antecedeu. Eu honro os homens que pagaram preço
para que eu pudesse pegar o bastão na jornada, na corrida da fé, no ponto onde eu peguei. Eles pegaram muito antes de mim. Eu honro a geração dos meus pastores. Eu honro a geração daqueles que viveram num Brasil onde as igrejas não eram lotadas, onde não havia fila do lado de fora, muito ao contrário, havia perseguição e desprezo ao Evangelho. Eu honro a vida daqueles que prepararam o meu caminho. E eu olho para os meus filhos naturais e espirituais, e eu vejo que eles são tão abençoados, porque eles estão recebendo o bastão já bem adiante. E se eles honrarem, se eles não forem orgulhosos, se eles não acharem que o que Deus vai fazer é só com eles, mas que o que Deus vai fazer é a partir do que eles estão recebendo, eles viverão o maior avivamento da história humana, porque está chegando o tempo. Maranata, vem Jesus! Eu termino lendo um versículo, porque esse milagre vai precisar acontecer, o Espírito já foi derramado para isso. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, são os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. São a transição para a nova aliança. Promessa do Senhor, que está se cumprindo nos nossos dias. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Uau! Você precisa receber isso além da sua mente mesmo. Tem alguém aqui que é pai? Algum de vocês, pai, está com seus filhos distantes do Senhor? Quantos de vocês têm filhos distantes do Senhor? Talvez você não tenha filhos distantes de Deus, mas os seus filhos não estejam tão próximos de você. Talvez vocês não estejam falando a mesma língua. Talvez aí residam as maiores dificuldades. Ouça, o Espírito está dizendo: eu converterei o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é um tempo de nós nos aproximarmos. Dentro de casa, de nós nos aproximarmos, de nós termos responsabilidade uns com os outros. Estou falando da família. Ao mesmo tempo, nós precisamos dentro da igreja fazer discípulos de uma maneira paternal. Não se trata de cumprir um sistema, se trata de amar pessoas que geramos na fé e que nós assumimos o propósito de dar a elas a base para serem melhores do que nós. Esse é o tempo que o Senhor fará isso. Quantos recebem essa palavra de Deus? Quantos podem se posicionar para um tempo assim de coisas extraordinárias? Se você recebe, levanta a sua mão aos céus. Levanta a sua mão aos céus. Feche seus olhos um pouquinho. Pense no que você ouviu. Feche seus olhos um pouquinho. Deus está pedindo que você priorize a sua presença. Que você ative a fé para o extraordinário. Que você se submeta à liderança fiel dos seus pastores. E que você assuma um compromisso com a próxima geração e com a geração que lhe sucedeu em Cristo. Essa é a palavra do Senhor para você, no último domingo da primeira década desse milênio. Você recebe? Diga: eu recebo.